Olá, tudo bem? E ontem que eu falei que eu ia... Ontem não, no último vídeo que eu falei que ia falar meu plano para 2026 e eu acabei não falando do meu plano 2026. Basicamente, então, nesse vídeo eu vou falar sobre o plano 2026. Se você não é inscrita ou inscrito nesse canal, seja bem-vindo. Esse é o meu canal onde eu falo sobre minha vida. Eu documento as fases da minha vida para que eu possa rever posteriormente, então, as minhas decisões. Aqui eu recebi um carregador de bateria para as minhas câmeras, que é muito necessário. E é isso, né? Mais uma bateria aqui para minha câmera. Boa! Então, como é que eu defino um planejamento para um ano ou para alguma coisa? Eu uso uma técnica que é bastante conhecida e bem simples, bem pragmática, que é meio que elementos de uma roda da vida, digamos assim. Se você faz terapia, talvez você já tenha ouvido falar, ou se você tem interesse nesse sentido, nesses conteúdos, você já deve ter ouvido falar sobre a roda da vida. Então essa roda da vida, ela traz vários elementos, né, vários componentes e conteúdos que vocês podem, ou vamos dizer assim, critérios, tópicos, muitas palavras para definir, vários compartimentos da sua vida que você pode fazer uma avaliação. Então, eu anotei alguns aqui que eu vou falar então quais serão os meus planos para 2026, para que eu possa mudar então de cidade e ir para São Paulo com meio que preparado para isso, né? Eu não tenho como preparar para todas as coisas, mas eu acredito que trabalhando nesses critérios aqui, eu vou conseguir ir de uma forma mais preparada e serena, tá? Boa, então a primeira coisa, como que eu vou tratar minha saúde em 2026? Meu objetivo é ser uma pessoa mais ativa e fazer com que a minha deficiência não me prejudique muito. E para isso, então, estou montando um plano com uma profissional que vai fazer com que eu tenha treinamentos diários para as minhas pernas, né? Para que eu possa continuar fazendo as atividades esportivas que eu gosto de fazer e também sendo bastante funcional no meu dia a dia. Que vai ser me locomover, basicamente, né? E ter forças para sair, fazer meus passeios, viajar e tal. Então, minha saúde basicamente vai ser voltada para isso, né? Fortalecimento do meu sistema locomotor, basicamente, e também tendo uma frequência recorrente de academia para outros membros. O financeiro eu quero acabar o máximo possível com as minhas dívidas, né? Então, eu tenho muita dívida, apesar de ganhar muito bem, de muitos investimentos que eu fiz no passado e agora, e também muitas irresponsabilidades. E eu quero organizar isso esse ano, então para chegar em janeiro do ano que vem com uma segurança e uma tranquilidade bastante grande, né? Então eu gosto do que o Amuri considera como uma saúde financeira boa, que é você conseguir não ficar ansioso quando você fala em dinheiro e também conseguir realizar planos, né? Então, como eu tenho muitos planos de viagens no futuro que eu quero fazer, eu preciso dessa falta de ansiedade, né? Eu não quero estar ansioso por causa do dinheiro e também quero estar disponível para poder viajar tranquilamente quando eu precisar. Boa, o próximo tópico então é relacionamentos. Eu não quero que isso se torne um problema de relacionamento, né? Então, morar fora, sei lá, começar um relacionamento com alguém e morar em outro estado, em outra cidade e a distância ser um empecilho para que o relacionamento aconteça. Sei que existe possibilidade de viver relacionamentos à distância e tudo mais, mas eu não quero isso agora, principalmente, né? Mas também, como eu falei, é incontrolável. Profissional, eu gosto do meu emprego, quero me manter nele. Eu recebi algumas propostas, não propostas, né, basicamente, mas as pessoas, né, veem o nosso trabalho, o meu trabalho, eu falo nosso porque dentro da minha área, né, de cientista de dados e de estatística, basicamente, e as pessoas vêm procurar, né, para ver se a disponibilidade de trabalhar. Mas a minha carreira está bem interessante nesse momento, então a ideia é que eu continue desenvolvendo essas possibilidades profissionais, mas também que elas me tragam perspectivas de evolução, né? Eu acho que é isso. Espiritualidade. A espiritualidade eu acho que talvez é um pouco difícil manter aqui, porque eu já considero a minha espiritualidade um pouco boa, vamos pensar assim.
Em 2026, talvez eu queira servir mais para umas coisas da igreja, por exemplo, sei lá, tocar violão mais vezes, né, participar de algum ministério, alguma coisa nesse sentido, mas porque eu acho interessante de ter o meu jeito de exercer minha espiritualidade é a partir da música, e com a música eu consigo, né, ter esse contato direto com o que eu acredito. Então, talvez eu toque mais violão na igreja, nas missas aí, quem quiser presenciar esse evento de me ver tocando violão em público, é onde acontece. Hobbies: fotografia, fazer vídeos para internet, como eu falei. Eu tenho o planejamento de 2026 é produzir 2 vídeos por semana para o meu canal. Então esse vídeo, né, é um fruto desse planejamento. E fotografia e viagens, né? Basicamente o que eu gosto de fazer na minha vida é fotografar e viajar e fazer vídeos e documentar minha vida e passar tempo com os meus amigos, bebendo vinho. Eu acho que é isso que eu acho que é a minha vida hoje em dia. Outro ponto: desenvolvimento intelectual. Minha área é uma área que demanda bastante atualização de tecnologias, principalmente, e eu acabei meio que perdendo a mão um pouco nos últimos tempos, em não focando em aprender novas técnicas e também estar a par do que acontece no mercado como um todo. Então eu sinto com essa defasagem bater um pouco na porta, e eu preciso achar um espaço para aprender isso. Eu consigo fazer isso no meu próprio trabalho, então eu tenho a oportunidade de fazer esse desenvolvimento intelectual e me manter atualizado enquanto estou trabalhando. E equilíbrio emocional: bom, continuar a terapia, né? Eu acho que é um divisor de águas na minha vida. Pedro antes da terapia, Pedro pós-terapia. Ter esse equilíbrio emocional é bastante importante para que afeta todas as outras áreas, né? Então se eu estiver equilibrado emocionalmente, eu consigo ir bem tanto no meu trabalho quanto nos meus relacionamentos com família e amigos, por exemplo. E então eu busco também nessa parte. Boa, então, de forma bem resumida, esse é o meu planejamento para 2026. Esses são os tópicos que eu considero importantes, e eu faço essa avaliação de como tudo isso está indo em terapia, né, com a minha terapeuta, que a gente vai avaliando todos esses sentidos e todos esses aspectos do autoconhecimento e também de uma regulação emocional bastante forte, né. Uma coisa importante que eu gosto de dizer é que eu não estou tentando ser um super performador best de todos. Eu quero só ter uma vida boa e equilibrada, então, e coerente com as demandas da sociedade, né? Então, por exemplo, e também coerente com os meus sonhos, né? Com os meus anseios. Então, por exemplo, a minha vida, eu gosto muito de viajar o mundo inteiro, e isso demanda que eu tenha capacidade financeira para fazer isso. E para que eu tenha capacidade financeira de fazer isso, eu preciso ter um emprego que me gere isso, ou seja rico, né? Então, mas a primeira coisa é a mais palpável, mais viável no momento. Então, e para que eu possa continuar nesse emprego, ou ter possibilidade de outros que paguem a mesma coisa ou mais do que eu ganho hoje, por exemplo, eu preciso estar bem emocionalmente, estar bem também intelectualmente, né? Eu preciso estar atualizado. Então todas as coisas são muito interconectadas, e entender isso de uma maneira mais macro, assim, é importante para que eu possa ter uma vida boa. Beleza? Eu acho que é isso. Eu vejo você nos próximos vídeos. Um abraço e até mais. Tchau.